faz um homem ser um elemento social? Por que ele se importa com a sua comunidade? O quanto alguém preserva os valores comunitários para que a sociedade reconheça nele uma figura ímpar? A sociologia pode ter explicações científicas para tudo isso, mas aqui nós não vamos falar de ciência. Vamos falar daquelas coisas emotivas e espontâneas que tornam marcante um homem e sua relação com a sua origem. A exemplo de inúmeras famílias que a operação da ferrovia trouxe para o Herval, os Tratsky fizeram dos arredores da estação o seu lugar. E ali, bem ao lado da linha, numa casa típica dos ferroviários, nasceu Carlos Adão. O meu nono, ele veio do norte do Paraná e ele era ferroviário. E ele veio junto com a construção da ferrovia, que veio de São Paulo até a cidade de Rio Grande. Então, o Herval do Oeste era um polo, no caso, que estava sendo projetado para a ferrovia passar, e ele veio, né, no caso, trabalhando junto com a ferrovia. Eu lembro que a minha nona arrendava terras para poder plantar batatinha, milho, vender e ter uma rendazinha maior. Porque o meu avô às vezes ficava, até semanas ou meses fora, trabalhando na estrada de ferro. E o meu pai, à medida que ele foi crescendo, ele foi ajudando minha nona. A minha nona, como morava na frente da estrada de ferro, ela fazia pastel para vender, pipoca para vender. Quando chegavam aqueles trens bem cheios de pessoas e passageiros que faziam umas paradas em Herval, o meu pai saía para vender no trem o que ela produzia e eles começaram também, de certa forma, a querer levar as malas para quem estava chegando de viagem, onde surgiu a Larfiagem. Foi nesse meio, entre os meninos e jovens que circulavam pelos arredores da estação, que Carlinhos aprendeu o hervalês, um argot, espécie de dialeto ou jargão que hoje é patrimônio imaterial do município. Ao longo dos anos, Carlos Tratsky compilou os vocábulos no Dicionário da Larfiagem, nome que se refere a esta linguagem nos tempos atuais. Rosmio, enjanarância, recimir com prelúr de requerrai-se a lábia. Foi no futebol que ele virou Carlão. Alto e forte, já aos 17 anos jogava na equipe principal do Atlético, clube de projeção estadual nos anos 50 e 60. Ele era um líder natural. Na posição de zagueiro central, tenho certeza, ele foi também capitão do time, pela voz de comando que ele tinha. E dentro de campo era um destaque, né? Depois tivemos outros clubes de futebol, o Jaque, o Jeque, a ADJ, mas nenhum se compara em importância para a minha geração com o Atlético e com o Comercial. Infelizmente passou, mas tivemos aqueles momentos agradáveis e permanecem na lembrança. Não existe filmagem da época, temos algumas fotografias, como vocês podem ver aqui, o Carlão sempre atuando no time, o Carlão envergando a faixa de campeão pelo Atlético, mas isso tudo passou. Bom, meu pai foi uma pessoa assim que era do esporte, ele era jogador de futebol e eu nunca fui ligado em futebol, mas eu fui esportista na época de adolescente, jovem ali, eu fazia natação. Participei de muitos campeonatos nacionais, estaduais, até internacionais eu participei. Um dos momentos assim bem interessante que eu tenho lembrança viva assim dentro de mim foi nos Jogos Abertos na cidade de Joinville, se eu não me engano no ano de 1991, e no final dos 1.500 metros assim, eu me lembro até hoje, começou a chover, faltando os 200 metros para o final da prova, nós estava eu e o outro nadador nadando junto, parelho, e o pai subiu em cima da cobertura, ele subiu no pilar da cobertura que cobria a piscina, e naquele momento estava caindo uma chuva, muita chuva, e ele ficou bem na caída da calha ali, no que saía a saída da calha, ele ficou naquela cobertura e gritava, assobiava para mim todo molhado, e eu na piscina eu vi aquele senhor gritando, meu pai está lá. Aquilo ali foi um momento assim de força e energia que ele
mandou para mim naquele momento e eu fui campeão daquela prova e bati o recorde dos Jogos Abertos dos 1.500 metros livre. E terminando a prova, ele foi lá correndo, ele só não pulou na piscina porque eu não deixei, mas ele ia pular na piscina para me abraçar. O amor pela esposa e pela família. Único valor maior que o amor de Carlos pelo Erval. Quando eu conheci ele era Carlinhos. A gente se encontrou, se conheceu, namoramos 5 anos, daí casamos, formamos a nossa família e ele sempre foi uma pessoa muito dedicada à família. Ele morria, ele era apaixonado pelos filhos, né? Pelos filhos, pelos netos. E a gente foi, assim, formamos uma família muito alegre, muito feliz, cada um na sua, né, na sua profissão. Todos somos muito felizes ainda, né? Porque ele deixou um legado muito grande, como exemplo de pai, de marido, de vizinho, de ervalense que foi. Ele foi uma pessoa muito dedicada. O envolvimento com a comunidade era uma marca registrada de Carlão. Fundador do Rotary Clube do Erval, foi presidente por 2 vezes e durante muitos anos um de seus membros mais atuantes. O companheiro Carlão, ele sempre despontou como um líder na comunidade. Tinha sido atleta de futebol, né? Exerceu a profissão no Painhocelli, onde ele também mantinha uma certa liderança. Então, era um companheiro assim que até podemos dizer que era um companheiro nato para fazer parte do Rotary do Erval. E depois que o clube começou a funcionar, naturalmente ele se destacou como um líder em função de todas a ajuda que ele dava, as ideias que ele dava para o clube, no sentido de desenvolver o clube com o objetivo primordial de sempre ajudar a comunidade de Erval e a comunidade regional. Na sua gestão foi criado o primeiro baile do chopp do Rotary Clube do Erval do Oeste, cuja promoção seguiu por muitos anos. Então, foi uma ideia do Carlão e o clube de serviço, como não tem arrecadação de órgãos governamentais, sobrevive de promoções. Então, essa promoção do baile do chopp angariou vários fundos em que o Rotary do Erval pôde também ajudar a comunidade nas atividades da comunidade local e a comunidade regional. Alegre, comunicativo, Carlão encantava quem o conhecia e descobria sua alma leve e seu espírito brincalhão. Carismático e figura regional, foi indicado para uma participação na novela Ana Raio e Zé Trovão, sucesso da Rede Manchete de TV em 1990. E um certo dia nós recebemos a visita do Jaime Monjardim, que veio aqui convidá-lo para fazer parte de uma cena da novela, né? Ele ficou assim, mas como isso? Como é que pode, né? A gente perdeu, assim, sabe, a noção do que estava acontecendo. Mas ele falou, não, vai para 13 Itilhas. Daí ele perguntou, mas como é que você me descobriu aqui? Daí ele falou assim, não, é que eu conversei com muita gente em 13 Itilhas e muitas pessoas te indicaram que para fazer um papel na novela, tem que ser uma pessoa muito alegre, muito descontraída, muito ativa, assim, muito participativa. E foi o que aconteceu. Ator, artista, músico, sim, tudo isso estava no sangue do seu Carlos. Ele ia na casa da minha mãe fazer serenata. Ele levava os instrumental dele, os afoxê, os batuques dele. E levava uns amigos dele, violeiro, levava um gaiteiro. Ia na casa da dona Terezinha, da minha mãe, fazer serenata para ela. Isso é uma das coisas assim que ele contava para mim, ela contava para mim. Eu não estava presente, com certeza,
mas eu, assim, imagino que deveria ser uma coisa muito bonita. Eu participei de algumas serenatas que o pai fez para a mãe, assim, em alguns momentos especiais, dele chegar de noite, que ela tá em casa, na janela do quarto lá, e começaram a fazer um sonzinho, ela abria a janela assim e ficar surpresa com aquele momento. Eu penso que o meu pai era uma pessoa musical por natureza e gostava muito de samba. Então assim, eu tô aqui nessa área, a gente viu muitas vezes meu pai ouvindo música, assim, às vezes até um pouco mais sozinho, mas refletindo um pouquinho. E ele gostava muito de fazer com que as pessoas se unissem através da música. Quando eu era criança, ele me incentivou a fazer piano. Hoje, pensando um pouquinho, eu disse, nossa, mas que coisa interessante, porque ele nunca teve uma formação musical, mas sempre admirou muito. Entre talentos e paixões, o Carlão tinha uma marca registrada, a alegria. E no carnaval ele desfilava pela avenida a sua alegria. Só que até deixar tudo pronto para levar para a rua, era muito trabalho. No início era tudo muito precário, né? Se colhia pães na beira da estrada para tingir, né? Com anilina, aquela coisa toda. E assim foi uma época muito bonita que todos participavam. Todo mundo tinha aquele amor pelo simples que se fazia, sabe? A Unidos nasceu da união desse pessoal do Bloco Que Murmurem e dos amigos que se reuniam para o carnaval. Resolveram formar uma escola de samba, já que em Joaçaba estava acontecendo a pioneira Vale Samba. O Carlão liderou um grupo de amigos para formar uma escola de samba. E em 1980, com um samba composto pelo meu compadre Toninho, Antônio Lopes da Rocha, em parceria com o Nildo Uriques, eles escreveram o Samba da Locomotiva. Foi o primeiro samba com o qual a Unidos ganhou o carnaval. A Unidos formada pelo Carlão, que reunia na casa dele o pessoal para escolher as cores da escola, o brasão da escola. E era o grande incentivador, o grande apoiador, o grande motivador, digamos assim, do carnaval da Unidos, era o meu amigo Carlão. Eu acho que o carnaval de Joaçaba, a Unidos do Herval, nem teria existido se não fosse o Carlão, a sua coragem, junto com os fundadores, em criar, onde era marginalizado falar sobre carnaval, eles querer ter uma escola de samba num local onde não tem a característica do carnaval. Eles vêm, montam um grupo, montam uma escola de samba e trazem esse tão famoso e tão belo carnaval hoje em Santa Catarina. Acho que tem toda essa história e essa bagagem do Carlão para o carnaval. Literalmente o barracão foi a casa dele e onde hoje é a quadra da escola é onde tem o umbigo dele enterrado. Então era uma história que ele sempre contava, todas as vezes, todo mundo já sabia a história, ele contava novamente que aqui ele morou e que o umbigo dele estava enterrado literalmente hoje embaixo da quadra da escola. Então, se existe a Unidos do Herval, se existe esse espaço, foi construído em cima do legado do Carlão. Da habilidade de fazer vinho, ele falava com orgulho. Eu tenho duas coisas na vida que eu admiro, que eu adoro, que eu não fico sem. Sem a minha família e sem vinho. E esta foi uma atividade que nunca parou. Envolveu a família, se tornou tradição e se materializou na adega, um grande patrimônio dos Stratsky. Bom, a paixão do vinho do meu pai começou, nós éramos pequenos, e ele contava que ele fez o vinho do casamento dele. Lá, quando ele era jovem, nos seus 20 e poucos anos, ele fez o vinho do casamento dele. E ali começou a paixão dele. A gente era muito pequeno, tudo, mas eu lembro dos meus 5, 6 anos de idade, eu lembro muito bem, quando nós íamos de caminhão até a região de Tangará, Videira, recolher a uva que o produtor colhia, né, para que a gente pudesse ir até Três Itilhas, onde ele tinha um amigo, Silco Mátio, que cedia o porão da casa dele, porque ele também fazia vinho, e cuidava das pipas do meu pai. Então, nós fazíamos todo o processamento de moer a uva, de fazer o invase do vinho, de saber qual o grau alcoólico naquele suco, naquele mosto que a gente chama do vinho,
tinha de açúcar para que possa ser colocado mais açúcar para virar, digamos, o álcool, né? Então, assim, era um processo muito lindo. Então, ele fechava aquele parreiral, aquele hectare, ia lá, e ele, digamos, o proprietário deixava tudo pronto para a gente buscar uva, mas ele dizia ao proprietário assim: o senhor deixe 10 por 10 desse parreiral sem colher. Por que, Carlão? Porque a minha família, os meus filhos, a minha mulher vão vir colher a uva. Mas por quê? Porque eles têm que ter a essência de como fazer o vinho. E aqui está o primeiro registro, né, da adega do meu pai. São 3 livros completos de visitas de pessoas renomadas de todo o Brasil e do mundo, inclusive, que vêm aqui conhecer a adega do meu pai. Carisma. É possível que esta palavra resuma grande parte da personalidade de Carlos Adão Tratzky. Ele era muito espontâneo naquilo que ele fazia, então todo mundo já recebia ele com aquela característica própria dele, assim, sem perfumaria e sem maquiagem. Ele é o Carlão, ele tem várias atividades na sociedade cultural ervalense, mas ele nunca se impôs. Ele sempre foi querido pela forma de tratamento que ele tinha com as pessoas e o respeito que ele tinha com todos. O meu amigo Carlão é muito carismático, né? É uma pessoa sorridente, autoastral, de bem com a vida, mesmo diante das adversidades que surgem para todos nós. Então ele era muito benquisto, sempre foi muito benquisto, pelo seu envolvimento, não apenas no futebol, nas artes, no carnaval, na indústria, que ele teve uma serralheria. Então o Carlão era o tipo da pessoa que onde ele chega, ele já conquista e faz amigos. Ele não era uma pessoa de mente velha, né, de mente idosa, vamos dizer assim. Ele era uma pessoa de mente muito jovem. O corpo, nos finais da vida dele, o corpo poderia estar velho, mas a mente muito, muito jovem. Larquião, que reuses realizar para valor-se no relso, que lorvesse que lhe derrame um carinho para lorvesse que fiar em raspe. Companheiro Carlão, pela amizade que nós mantivemos nesses 54, 55 anos que você participou junto conosco no Rotary Club Derval do Oeste, eu só quero te fazer um agradecimento. Eu sei que você está em um bom lugar, mas a gente gostaria de relembrar tudo aquilo que você fez pelo Rotary Derval do Oeste, tudo aquilo que você fez pela sua comunidade, que você tinha tanto carinho. Então que você esteja num bom lugar e que nós lhe admiramos muito e o Rotary Derval sempre vai lembrar de você. Carlão, meu grande amigo, eu sei que aí de cima você não esquece de nós, você está olhando por nós. Então, último recado, Cirne Morley. Carlão, hoje é domingo de carnaval e ontem nós tivemos um desfile que você sempre abrilhantou e nós estamos esperando que você venha em breve, pelo menos desfilar na passarela dos nossos corações. A saudade é imensa. Quem diria, pai, que eu estaria aqui pensando em você e só dizer que eu tenho muito a agradecer em tudo que eu sou hoje. E eu sou 50% seu. Por isso que eu converso contigo todos os dias. Às vezes peço ainda conselho e sei que sou o que sou hoje porque você me deu essa chance de ser o que sou e estou aqui. Eu penso que eu fui muito felizarda. Acho que Deus gosta muito de mim, de ter me dado um pai tão bom como você. Então, te agradeço por tudo, por todos os carinhos, por toda a alegria de ter você na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, da minha mãe, meus irmãos, né? E todos os que estão aqui, porque você também esteve. E assim, seu exemplo, sua dedicação para com a gente, seu incentivo, seu sorriso,
assim, tá dentro de mim, eu não consigo. Eu tenho muita saudade, mas eu não tenho tristeza. Eu tenho alegria de saber que você está sempre comigo. Não está física, mas está na minha memória e está em mim também. Então, Pai, muito obrigada por ser o que eu sou hoje. Seu Carlão, eu quero agradecer ao senhor aí pela educação, pela que o senhor ensinou a gente a ser honesto, como criar os filhos. Quero dizer para o senhor que a mãe está bem, a gente está cuidando da mãe, que eu tenho saudade do senhor. Que falar do senhor assim a gente fica emocionado e que o senhor sabe que o senhor vem direto na minha memória e que às vezes a gente conversa junto. Quero desejar que o senhor esteja num lugar muito bom assim, presente nesse momento. Em breve, mas muito mais longe do que a gente está falando isso em breve, quero que demore mais 50 anos, nós vamos se encontrar novamente. E quero deixar bem claro assim que eu amo o senhor, continuo amando, amo minhas irmãs, que nós somos uma família unida, amo a mãe e a mãe está bem. E nós estamos bem aqui, a gente tem saudade do senhor, mas a saudade do senhor está na nossa memória, está no nosso coração. Quero agradecer imensamente tudo que o senhor deu para mim em vida, desde pequeno até o momento que o senhor esteve presente, que eu amo o senhor e o senhor mora dentro do meu coração. Muito obrigado, Pai. Onde o senhor estiver e que esteja bem e um abraço, senhor. Fica com Deus e nós estamos com ele também. Muito obrigado, senhor. Amigão, meu pai, hoje tu não está mais entre nós, você está uma estrela no céu. Com certeza, uma constelação não é só uma estrela, você já deve ter feito muita festa e muito carnaval aí em cima. Você sabe que eu rezo todos os dias, invoco o seu nome, peço e agradeço a Deus todos os dias pela sua fé que o Senhor deixou para nós, os conselhos que o Senhor deixou para nós. Hoje eu entendo, como mãe que sou, como vó que me tornei, né? Como vó que me tornei, que você foi um grande homem. Você é um grande homem. No meu coração, Pai, enquanto eu viver, enquanto os meus filhos viverem, enquanto os meus netos e bisnetos viverem, eles vão saber quem foi o Senhor e quem é o Senhor. Sempre o Senhor está e estará presente entre nós. Sabe que eu tenho algumas dificuldades, quem não tem? E às vezes eu paro, penso, invoco o Senhor e pergunto, dá uma luz e me ajuda. Pai, é um ipê amarelo que eu enxergo, é um bougainville florido, é o verde do nosso jardim e das nossas estradas que o Senhor ia viajando conosco e o Senhor ia falando, ó que lindo essa curva, ó que lindo aquilo, ó que lindo aquele outro. Pai, no pássaro que passa, nas pessoas que eu abraço, sabe? No meu trabalho que o Senhor fez com que nós iniciássemos o trabalho com muita paixão, porque tudo tem que ser feito com muita paixão, e o Senhor fez a sua vida repleta de paixão e passou isso para nós. Eu só tenho a dizer muito, muito, muito obrigada. Eu te amo, eternamente eu te amo. E você foi o melhor pai e amigo desse mundo e desse universo. Que o Senhor seja um homem de luz aonde o Senhor estiver. Obrigada. Meu querido, meu amado marido, eu quero agradecer profundamente por todos esses anos que você me proporcionou de alegria, de amor, de gratidão pela nossa família, nossos filhos, nossos netos. E tenha confiança e acredite que tudo que você fez com muito amor, com muita dedicação. Eu sinto muito, todos os dias eu sinto a sua falta. Mas quero te dizer que você foi o maior e o mais importante ser para mim sobre a terra. Eu amo você eternamente.